Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos vocês que creem abençoados no dia de hoje. Como o pão nosso de cada dia, você seja abençoada, minha amiga e meu amigo, através da fé inteligente, a fé que pensa, a fé que nada tem a ver com emoção, com sentimentos, mas a fé que avalia, pesa, analisa, e então a pessoa toma a decisão pela fé. Então, é mediante essa fé inteligente, essa crença inteligente, é que nós alcançamos os favores de Deus, mesmo não merecendo nada. Então nós temos no texto, ontem nós falávamos sobre o texto de Isaías, quando Deus mesmo falou com respeito ao seu filho Jesus. E olha só o que ele disse, vamos repetir, e repousará sobre ele, quer dizer, sobre Jesus. É uma profecia que aconteceu muitos anos, centenas de anos antes da vinda de Jesus. Então, o profeta Isaías profetizou, foi usado pelo Espírito Santo para falar que sobre Jesus repousaria o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria, que é o espírito de entendimento, que é o espírito de conselho, que é o espírito de fortaleza, que é o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Imagine se Jesus foi o que foi, fez o que fez, movido pelo Espírito de Deus, por esse Espírito, pela plenitude do Espírito de Deus, e até depois da morte ressuscitou. Puxa vida, imagine você receber o Espírito de Deus. É muito grande, é imenso, é extraordinário, é algo infinitamente grande que a nossa cabeça não tem condições de imaginar a grandeza do Espírito Santo dentro de nós. Porque da mesma forma como ele usou o seu filho Jesus aqui na terra, teve que ungí-lo, teve que batizá-lo com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer a sua obra, completar a sua obra, fazer a vontade do Pai. Poxa vida, pensa comigo, minha amiga, meu amigo. De repente você é aquela criatura que está perdido nos seus pensamentos pessoais, você está perdido nas emoções, sabe, nos sentimentos do coração. Você está envolvido com pensamentos fúteis, vãos, inúteis. Você sabe disso, pensamentos que não tem nada de justiça, não tem nada de Deus, pensamentos que não tem nada de sábios. É a verdade ou não é? Aí você sofre por conta
de estar envolvida, perdida nesses pensamentos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele dá o pensamento de Deus, ele nos dá o entendimento divino, ele nos dá o conselho, ele nos dá tudo o que nós precisamos para sermos vitoriosos como Jesus foi e até ressuscitarmos. Lembra? Você deve se lembrar quando Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Claro, quem crê em Jesus, quem se entrega para o Senhor Jesus 100%, de forma incondicional, na mesma hora recebe o Espírito dele. Mas aí tem que haver uma entrega total, porque se não for 100%, não tem negócio, não tem o Espírito Santo. Quando a gente entrega 99,5% ou 99,9%, não tem jeito, não vem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa, cansada de sofrer, cansada de gemer, cansada de enfrentar as lutas do dia a dia, cansada de ser ela mesma, quando ela se rende, quando ela se esgotada dos seus recursos, dos seus próprios esforços, ela se entrega. Então o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, vem sobre ela e faz com que ela seja uma nova criatura, uma nova criatura. Olha, você verifica aí que veja bem, quando o profeta fala sobre Jesus, diz que ele receberia o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e, sobretudo, temor do Senhor. Não fala nada de espírito do sentimento, fala nada do espírito de coração. Repousará sobre ele o espírito de coração, não. Repousará o espírito da alegria, não. Repousará sobre ele o espírito de sentimento, de emoção. Nada disso. Pode verificar aí nesse texto que não tem nada de emoção, nada de emoção. Pelo contrário, o Espírito do Senhor é sabedoria, quer dizer inteligência, razão. Entendimento quer dizer razão, inteligência. Conselho é de inteligência. Fortaleza é de sabedoria, fé. Conhecimento é inteligência, envolve inteligência. E temor para com Deus é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Então você verifica que o Espírito Santo envolve somente o que é na cabeça, não tem nada de coração, nada de sentimento. É claro, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, aí já ela, né? Ela fica alegre, feliz. É como o próprio Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, será nele, essa água fará dele uma fonte. Então é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e ser uma pessoa seca, triste, abatida, desanimada, fragilizada. Não, quando ela recebe o Espírito de Deus, ela se torna uma fonte. Uma fonte. Você vai verificar nos testemunhos que nós vamos colocar daqui a pouquinho, você vai verificar que as pessoas, quando receberam o Espírito Santo, tiveram suas vidas transformadas. Elas eram fracassadas, elas eram depressivas, ansiosas, elas não tinham paz, não dormiam, mas quando receberam o Espírito de Deus, tudo isso acabou e aconteceu uma vida nova. E elas começam a falar do que acontece, da alegria, do gozo, da paz, do transbordar de vida que sai de si mesma. Ora, é isso, minha amiga e meu amigo. Quando você vê uma pessoa dizendo assim: depois que eu recebi o Espírito Santo, minha maior alegria é falar de Jesus para todo mundo. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria falar que Jesus está vivo. Enfim, depois que bebeu da água que Jesus lhe deu, que é o Espírito Santo, ela se transformou numa fonte. E a fonte está sempre jorrando, jorrando, jorrando. Ela não para nunca, porque é fonte. Jesus quer que você venha jorrar água viva, alegria, felicidade,
paz, segurança. Quando você tiver o Espírito Santo, minha amiga, você pode enfrentar o inferno, você pode enfrentar o mundo, você pode enfrentar inimigos, você pode enfrentar inimigos ferozes. Você vai prevalecer porque o Espírito do Todo-Poderoso estará com você. É uma maravilha. Eu queria, ô Felipe, que você colocasse a música aí, aquela música, o Senhor do Salmo, e a pessoa meditasse ouvindo essa música e ao mesmo tempo lendo esse texto, focando esse texto que aí está. Por favor, pode colocar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Então, minha amiga, meu amigo,
Pense comigo, se a sua cama tem estado no abismo, se você tem o Espírito de Deus, esse abismo não é nada, é insignificante, porque o Todo-Poderoso é Senhor dos abismos, é Senhor dos céus, da terra, de tudo, está acima de tudo. Imagine, Deus está acima de tudo, não tem nada acima dele, nada, nada. E se você tem o Espírito dele, você está com ele, acima de tudo. E mais, você não apenas tem segurança, mas também tem a água da vida, quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Por isso que nós estamos convidando sempre as pessoas para virem à Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente nesta quarta-feira, porque nós trabalhamos para que as pessoas recebam, tenham essa experiência pessoal com Deus. Você tem crido no Senhor Jesus há quantos anos? Há quantos anos você tem crido em Deus? Você diria, desde que eu nasci. Pois é, e o que você tem recebido dele? Qual tem sido o resultado dessa crença? Você vai dizer, bispo, a minha vida tem sido um pedacinho do inferno. Por quê? Por que você crê em Deus de um lado e por outro vive um pedacinho do inferno? Porque você não o conhece, só isso. Você não o conhece. E, na verdade, ele não tem estado com você, por isso que você tem sofrido. Mas quando a pessoa tem uma experiência com ele, através do batismo com o Espírito Santo, então ela muda de vida na hora. Num abrir e fechar de olhos, ela muda de vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz uma mudança no ser dela. Ela deixa de ser a velha criatura para ser uma nova criatura. Ela nasce de novo. Ela tem a chance de começar tudo do zero. Então, por isso que nesta quarta-feira, especialmente às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos focando esse tema, o recebimento do Espírito de Deus, para que as pessoas sejam a própria fonte, para que elas não fiquem a buscar água em outros lugares, para que elas não fiquem a beber a água que o mundo oferece, mas beber a água que sacia a sede de fato e de verdade. Porque quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela fica satisfeita, ela fica feliz, ela se torna feliz. Por quê? Porque ela bebeu da água da vida. Então ela tem dentro de si uma fonte, ela jorra essa água para outras pessoas. Então ela é feliz. Ela não precisa se casar para ser feliz. Ela não precisa realizar um sonho para ser feliz. Ela não precisa realizar os seus projetos pessoais para ser feliz. Não, ela é feliz a partir do momento que ela se torna uma fonte. E é isso que nós vamos trabalhar nesta quarta-feira em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Levar as pessoas a essa experiência com o autor da vida, com o que gera a fonte em nós, o que cava a fonte dentro de nós e faz de nós realmente uma fonte a jorrar. Minha amiga, meu amigo, vamos assistir o testemunho da Letícia, advogada, que apesar de ser uma profissional da lei, ela vivia, obviamente, sofria as consequências de uma vida da ausência do Espírito Santo. E por isso, mesmo sendo advogado, não adiantava nada. Ela continuava vazia, triste e depressiva. Mas olha só o que aconteceu quando ela recebeu o Espírito Santo. Vamos assistir. Meu nome é Letícia. Eu tive uma infância muito difícil. O casamento dos meus pais, desde que eu me conheço por gente, era destruído. Meu pai, ele bebia demais, era policial e tinha muitas agressões em casa.
Então eu tive uma infância muito complicada e logo que eu me tornei adolescente, eu recorri à bebida, justamente como meu pai fazia. Então, ao invés de eu ter ódio, ter raiva da bebida, não, eu também me recorri à bebida. Bebia muito mesmo, de passar mal, de ficar horas no banheiro passando mal. E com os meus 17, 18 anos, eu conheci uma pessoa muito mais velha que eu. Meus pais não aceitavam esse relacionamento. E aí eu comecei a ter ansiedade e síndrome do pânico. Aí eu comecei realmente com que hoje eu vejo que a depressão, eu não tinha forças para nada. Eu fazia até a minha higiene pessoal, mas assim, era uma coisa que eu até ia meio que forçada mesmo. Não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de fazer nada. Chegava de um domingo para uma segunda-feira, eu começava a ter crises, só de imaginar que a semana iria começar e eu tinha que sair cedo para trabalhar e para ir para a faculdade. Então eu já ficava em crise. Eu batia a porta do meu quarto, eu entrava no meu quarto, eu não saía mais de lá. Eu tinha que ficar dentro da minha casa mesmo, dentro do meu quarto. Ali parecia que eu estava segura. Eu ia, às vezes, passear em um shopping ou até mesmo fazer compra no supermercado. Dentro daquele estacionamento já me dava aquela angústia, aquele aperto, aquela coisa horrorosa. Parecia que o meu ar faltava. Eu comecei a ter péssimas notas na faculdade, porque eu não tinha mais forças para ir, e perdi um emprego, um excelente emprego, porque eu comecei a faltar. A minha mãe começou a me levar a médicos e eu comecei a tomar remédios. Então aquele remédio que me dopava realmente tirava aquela sensação, aquela crise eu já não tinha tanto mais porque eu estava dopada pelo remédio. Mas quando eu parava de tomar o remédio, quando eu falava assim, olhava para a cartela do remédio e não tomava o remédio aquele dia, aquela semana, eu ficava ruim de novo. Então eu corria e recorria ao remédio. Aí eu já não bebia tanto mais porque o médico chegou a falar que se eu misturasse com a bebida, eu poderia até acabar morrendo. Então eu me larguei um pouco a bebida, mas eu me agarrei ao remédio. Eu já cheguei a agredir a minha mãe, na ausência do remédio. Porque aquela angústia, aquele desespero era tão grande que a minha mãe tentava, também não conseguia me ajudar, vinha com palavras até agressivas, e eu cheguei a agredir a minha mãe na ausência do remédio. E ela me levou num centro espírita. Era uma senhora que fazia uma espécie de reza, né? E fazia uns rituais. E toda semana eu tinha que ter acompanhamento com essa senhora. Piorou muito mais, porque eu passei a ver vultos. Foram noites de terror. Eu não conseguia mais dormir. Eu passei a dormir com os meus pais. Eu colocava meu colchão do lado da cama dos meus pais, porque eu não conseguia mais dormir. E eu comecei a procurar ajuda na internet, porque eu tinha vergonha de relatar isso para as pessoas. Visitava sites de autoajuda, até sites de médicos que davam explicação do que era depressão, que depressão não tinha cura. Era isso que eu via na internet, que a depressão, que aquilo que eu estava enfrentando, não tinha cura. Tinha tratamento para controlar aquela situação. Só que eu já tinha feito o tratamento e não mudou nada a minha vida. Comecei um relacionamento novo e aquela dependência do álcool, eu passei a ser uma pessoa muito agressiva. E esse namorado, na época, me convidou para ir para a Igreja Universal, mas eu tinha muito preconceito com a igreja. Todos falavam que na Universal só tinha bandido, só tinha ladrão, que eu ia ter que dar todo o meu dinheiro. Então eu cheguei na Igreja Universal com muito preconceito. Muito preconceito. Eu achei que ali eu nem levei minha carteira. Na época eu nem levei minha carteira, e que eu falei, não, eu não vou levar, porque senão eu vou ter que deixar tudo lá. A gente decidiu ir numa segunda-feira. E lá eu vi uma palavra, e eu já estava naquele momento que eu ia prestar a OAB. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor for comigo, eu peguei um envelope na época, se o Senhor for comigo, se o Senhor realmente está nesse lugar, eu vou passar nessa prova. E eu passei na prova da OAB de primeira e tive uma excelente nota. Eu fui respondida. Aquele voto, ele funcionou. Então, se eu vi que Deus foi comigo ali, naquela prova,
Então Deus poderia me curar da depressão. Comecei a participar mais das reuniões, frequentar mais a igreja. E aquela palavra que o homem de Deus dava no altar começou a me alimentar. Começou a mostrar para mim que eu poderia ser curada, que eu poderia ter uma outra vida. E eu passei a me alimentar da palavra. Eu passei a ser dizimista fiel da casa de Deus. Só foi me abençoando mais. Para quem se recorria a bebidas e remédios, Deus foi me libertando daquilo. Ninguém disse para eu parar com os remédios. Mas eu passei a não ter mais necessidade de tomar remédio de beber, porque eu fui tendo comunhão com Deus. Eu fui vendo que eu não precisava mais daquilo. E eu entendi, através da palavra que saía do altar, que para eu ter a felicidade completa, para todo o meu passado morrer, apagar, para que eu me tornasse uma nova pessoa, aquele passado triste, aquele sofrimento, aquela angústia, de fato acabar, eu tinha que ter o Espírito Santo. Eu tinha que ter o Senhor Jesus, o poder de Deus, Deus na minha vida, dentro de mim. E eu entendi isso. E eu passei a ter essa intimidade com Deus. Eu passei a ler, a meditar. Eu fiquei curiosa na palavra de Deus. E eu me lembro que foi uma quarta-feira. Eu lembro a roupa que eu estava vestida. E eu saí de casa e eu falei para Deus: eu vou receber o Espírito Santo. Eu preciso, Senhor. Eu vou receber o Espírito Santo. E eu saí de casa e eu fui preparada para o grande e melhor dia da minha vida. É como se Deus estivesse ali, sentado ali na minha frente, ouvindo como se fosse um amigo mesmo. E ali eu comecei a buscar com toda a minha força, de toda a minha alma. E eu lembro que eu falei assim: Deus, está escrito na sua palavra. Se eu buscasse de todo o coração, o Senhor deixaria ser achado. E eu estou buscando de todo o meu coração. E eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Foi uma quarta-feira. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não tem... Eu me emocionar. Porque não tem dia melhor na nossa vida. Não tem dia. Toda aquela dor ficou ali, morreu. Sabe, eu não sentia mais aquilo ruim dentro de mim. Eu tive, assim, a certeza, a paz, a alegria. Foi na hora. Na hora. Eu saí dali, ali a busca acabou. A busca acabou. Era uma felicidade, um gozo, uma alegria tão grande, uma paz tão grande, uma certeza tão grande dentro de mim. E eu saí da igreja querendo contar para todo mundo a minha experiência. Eu lembro que um obreiro estava na porta, abrindo a porta para a gente sair. Ele falou: dona, o que aconteceu que a senhora está chorando? Eu abracei aquele obreiro. Aquele obreiro foi o melhor dia da minha vida. Eu estou chorando de alegria. Eu passei a olhar para cada pessoa que eu via na minha frente diferente. O desejo de ajudar, o desejo de falar de Jesus para elas. Isso mudou. Faz 6 anos que eu recebi o Espírito Santo. Isso aconteceu em 2013. E eu mudei como profissional. Passei a ser outra filha, para uma filha que já chegou a agredir a mãe. Eu passei a ser outra filha para ela, aquela filha que ajuda, aquela filha companheira, aquela filha que está lado a lado. Para o meu pai, eu passei a ser uma filha melhor. Hoje eu sou realizada. Hoje, assim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Enfrento lutas todos os dias. Problemas todos os dias. Mas todos os dias eu sei que eu vou vencer. Jesus é tudo na minha vida. Se eu não tivesse Jesus, talvez eu nem estaria aqui. Porque eu acho que eu não teria aguentado aquele sofrimento. Eu não estaria aqui. Então, Jesus hoje para mim é tudo. Tudo. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão.
E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 15h20, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, nós tivemos aí o testemunho belíssimo da Letícia, advogada, e ela gemeu, mas recebeu o Espírito Santo, a vida dela se transformou. Ora, por outro lado, na outra ponta, nós vamos ter agora o testemunho da Sandra. A Sandra foi uma presidiária, uma detenta. Ela deve ter conhecido o inferno, não um pedacinho, mas o inferno inteiro. Eu posso imaginar, quer dizer, o que posso, entendo, acredito que realmente ela tenha vivido um pedacinho do inferno quando deu entrada naquele lugar. Mas a vida dela também se transformou por conta do Espírito Santo. E é o que eu quero que você entenda, veja, e isso venha somar a sua fé, para mostrar para você que o Deus da advogada, é o mesmo Deus da ex-presidiária, que hoje não é mais. E é o meu Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que foi, que era e que é, que fez, faz e fará, sempre. Ele é o mesmo. Veja a grandeza de Deus nesse testemunho, por favor. Meu nome é Sandra, eu tenho 35 anos, eu tive uma infância muito frustrante, porque eu era muito revoltada com a separação dos meus pais, e essa revolta, essa frustração, eu devolvia ela com o ódio da minha mãe. E teve um momento na minha infância que eu sofri assédio sexual de uma pessoa próxima à minha família, e eu tinha mais ódio porque eles não percebiam. Quando eu completei 12 anos de idade, eu saí da minha casa, eu decidi fugir da minha casa, eu saí e fui para a casa de um parente que morava no meio de uma favela. Então, toda a raiva, todo o ódio que eu tinha da minha mãe, eu descontei nessa fuga e eu não voltei mais para casa. Então eu comecei a me envolver com crime, eu comecei a me envolver no tráfico de drogas e meu primeiro envolvimento foi com sequestro relâmpago, foi com assaltos à mão armada. Então ali eu comecei a pegar experiência. Então eu queria descontar toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda aquela frustração, né? Todo aquele sentimento de ter sido abusada. Minha mãe não via, ninguém me dava atenção, ninguém olhava para mim. Então eu descontava tudo isso no crime. Eu queria roubar, eu queria chamar atenção, eu queria fazer, e eu conseguia fazer, porque assim, de uma quadrilha eu era a única mulher. Então, no momento do assalto, não era eles que enquadravam as vítimas, era eu. Então, naquele momento, quando eu batia no vidro, a pessoa abaixava, eu já sacava um revólver, eu já anunciava um assalto, aí já vinha todo mundo, então o sequestro acontecia, deixava a vítima longe, levava carro, dinheiro, fazia saída de banco. Enquanto eu estava nessa vida, enquanto eu estava no crime, fora de casa, a minha mãe foi buscar por mim. Então a minha mãe procurou a Igreja Universal, ela foi acolhida, ela assumiu a fé dela e ali ela começou a buscar por mim. Ela fazia propósito, ela orava por mim, ela fazia as campanhas, ela não desistiu de mim. De repente, o menor que vendia para mim, né, tinha um menor de idade, ele acabou me entregando num enquadro que ele levou, a polícia invadiu, fechou todas as biqueiras na favela. Ele acabou falando, né, onde eu estava, onde eu me escondia, e a polícia me pegou. Então, eu fui presa, né, e no primeiro ano eu ainda relutava bastante. Então, eu traficava dentro da cadeia, dentro das penitenciárias. Peguei pote, fiquei isolada, né, tive brigas dentro da cadeia, né, mas a minha frustração maior é quando eu ia deitar, né, quando eu colocava a cabeça nem tinha travesseiro, quando eu colocava a cabeça naquela pedra, eu pensava em tudo que eu tinha passado
E aonde eu tinha ido parar? Por que eu estava passando por tudo aquilo? Por que eu não tinha escutado a minha mãe? Por que eu não ouvi o que ela falava? Ela me levou uma Bíblia e falou para mim por que eu tinha feito aquilo com ela. Ela não entendia o porquê que eu tinha feito aquilo com ela, tanto que ela tinha me avisado. Eu abracei aquela Bíblia, no início eu não dei muita atenção. Depois eu fui condenada e fui para a penitenciária e lá eu conheci o trabalho. Minha mãe era voluntária do presídio, né? Então ela me visitava não como voluntária, porque nunca pôde, né? Então, enquanto ela me visitava, ela ia como visita. Enquanto ela fazia o trabalho com a filha dela presa, ela fazia o trabalho em outras penitenciárias e eu ia nas reuniões. E eu ouvia falar que Deus podia mudar a minha vida, a minha história. Eu ouvia falar e eu queria aquilo para mim. Eu queria ser diferente porque eu não aguentava mais. E quando eu saí, eu decidi que eu não queria mais isso pra mim, que eu tinha que mudar o rumo da minha história, que eu tinha que ser diferente. De início eu não fui, mas essa semente ficou plantada dentro de mim. E eu sabia que eu tinha um chamado e que Deus um dia ia responder minha mãe. Naquela época eu não entendia, mas ela cria, ela sabia que alguma coisa Deus ia fazer. E eu voltei, eu decidi assumir a minha fé. E aí foi tudo diferente. Aí eu tive a minha fase de libertação. Eu larguei as drogas de início, logo que eu cheguei. Como eu tinha um desejo muito grande de me livrar de todo o meu passado, a primeira coisa que eu obedecia tudo que falava que era para eu fazer, eu fazia. Então a primeira coisa que eu vi foi o meu linguajar mudou. Né, meu linguajar mudou, eu já não falava mais palavrões, eu não falava mais gíria. Todo aquele ódio, aquela coisa, eu queria transformar aquilo em alguma coisa, mas no que? Eu não sabia no que. Então eu comecei a ouvir falar que o Espírito Santo podia, né, me dar essa paz, o que eu procurava, esse refrigério para as minhas dores, sabe? Depois de um ano dessa fase de libertação, eu passei um ano inteiro me dedicando para buscar o Espírito Santo. Então, tudo que tinha, todos os propósitos, todos os votos que eu fazia, especialmente para receber o Espírito Santo, foi numa quarta-feira, eu me recordo perfeitamente. Eu estava numa reunião de quarta-feira, foi no dia 22 de abril de 2015. Aquele dia eu queria sair correndo, eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido. Porque eu esqueci de tudo ali, o ódio que eu tinha da minha mãe acabou. Acabou a frustração, acabou tudo acabou. Eu não lembrava mais do meu passado, aquilo ali para mim só servia para glorificar a Deus. E eu não conseguia deixar de agradecer o que Ele fez por mim. Que um ser como eu, que tinha tanto ódio, tanta raiva, eu tinha ódio da minha mãe, como eu podia ter ódio da pessoa que me colocou no mundo? Eu não era digna de nada e mesmo assim Ele me deu a coisa mais preciosa, a joia, a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o Espírito de Deus dentro de mim. E mudou tudo mudou. A minha visão mudou, meu pensamento, o meu coração mudou. Hoje eu não tenho olhos para mais nada. Nada me atrai nesse mundo, nada me atrai. Eu não preciso de mais nada. O que eu queria, o que eu mais almejava, Ele me deu, que é a presença dEle, é o Espírito dEle. Hoje eu sou casada, tenho uma família na presença de Deus. Hoje eu sou feliz, eu não preciso de nada. Eu não preciso de droga, eu não preciso de status, eu não preciso de fama, eu não preciso de nada. Eu só preciso da presença desse Espírito. Todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é agradecer a oportunidade que Deus me deu de conhecer o Espírito dele dentro de mim. Eu sou uma voluntária hoje, eu entro no presídio para levar vida. Eu levo meu testemunho, eu levo vida para as pessoas, eu levo para elas aquilo que Deus fez para mim. Eu quero mostrar para elas que tem jeito, que independente do que fizeram, se roubou, se matou, se prostituiu, não importa, porque Deus não olha essas coisas, Deus não faz acepção de pessoas, porque como Ele mudou a minha história, eu creio que Ele vai fazer na vida de muita gente, e é isso que eu faço. Eu entro nos presídios, eu faço trabalho interno, externo, eu dedico a minha vida hoje para o ganho de almas.
quem está perto de mim consegue, sabe, consegue perceber esse algo diferente. Eu sei que é o Espírito Santo dentro de mim, aonde eu vou, no trabalho, na escola dos meus filhos, eu não perco oportunidade. Aonde eu tô, eu não posso perder a oportunidade de falar do que Deus fez por mim, do Espírito Santo. Hoje eu e minha mãe somos amigas, né? Aquele ódio que eu tinha dela, eu não tenho mais. Quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa foi sumir, todo aquele sentimento sumiu, né? Eu pude abraçar minha mãe, eu pude sentir amor por ela de verdade, sabe? O amor de mãe e filha. Tudo aquilo passou, acabou. E aquele sentimento que eu tinha pela pessoa que me abusou quando eu era criança, hoje eu não tenho mais. Eu sou livre daquele sentimento, daquele ódio. Eu não sinto nada, absolutamente nada por ele. Eu procurei por ele, perdoei, não sinto absolutamente nada. Eu sinto o desejo de orar, eu oro por essas pessoas, eu oro por quem me fez mal, pelas pessoas que passaram na minha vida e de alguma forma me afetaram, colaboraram para que eu tivesse esse tipo de sentimento. Hoje eu oro por essas pessoas, eu quero bem a elas, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de sentimento que possa me afetar, nenhuma negatividade, nada. É assim que eu oro, eu falo, meu Deus, não deixa eu te deixar. Não deixa eu te deixar, que eu não possa encontrar uma brecha. Se o Senhor vê uma brecha que vai fazer eu me afastar, o Senhor me mostra. Não deixa eu te deixar, porque o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. E é glorioso demais, é o tesouro, é a coisa mais importante da minha vida. É a presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro do meu ser. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará.
as promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. A oração é uma chave poderosa para conquistar os benefícios da fé. Porém, muitas pessoas desistem de orar quando a situação piora. Se você vive problemas, é nesse momento que a oração deve ser intensificada. Orar continuamente sem cessar é o segredo para manter e alimentar os sonhos que a vida anseia. Orar é reconhecer a dependência de Deus e que somente Ele irá responder às suas necessidades. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo encarcerado, a igreja mantinha constante oração em busca de um livramento. Após a oração, o anjo do Senhor entrou no cárcere e o livrou das correntes, e as portas das cadeias foram abertas. Se você crer nesse poder e precisa de respostas ainda esta semana, participe conosco desse grande propósito de 7 dias de oração. Uma semana de oração contínua. Procure hoje uma Universal ou ligue 11 3573 3535 e saiba como participar. Realmente, o trabalho da Igreja do Senhor Jesus é um trabalho de mãe, porque ela cuida dos seus filhos. Jesus disse assim, que a mãe é como a galinha, que Deus, o Pai, ou a mãe da igreja é como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, quando você olha para a figura da mãe, é justamente a igreja do Senhor Jesus. E neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, também especialmente aqui no templo, nós vamos ter uma oração especial para a mãe. Você que é mãe, você que vive a chorar, você que vive a sofrer pelos seus filhos. Deus permite, não é o responsável, mas Ele permite que os pais sofram os problemas dos seus filhos para que os pais vejam que Ele é Pai, que Deus é Pai e que Ele quer mudar a vida daqueles que o invocam na sinceridade. Então nós temos uma situação bacana, porque Deus quer que a gente saiba o que Ele sente quando vê a humanidade. Então Deus vê a gente, minha amiga, meu amigo, como Ele permite que nós vejamos nossos filhos como Ele tem visto toda a humanidade. Então, Ele tem interesse em mudar a vida das pessoas. Você que está nos assistindo, qualquer que seja a sua dor, Ele tem interesse em mudar essa situação. Então, neste domingo, nós vamos ter uma oração especial para as mães, especialmente para a mãe maior, que é a Igreja do Senhor Jesus. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Agora, nós vamos assistir o testemunho da Ana Kelly, também muito interessante. Vale a pena você ouvir e até aumentar um pouquinho o seu dial aí para ouvir melhor. Por favor, pode rodar. Meu nome é Ana Kelly, eu sou corretora de imóveis, sou casada, né? Tenho mãe de 2 filhos e fui vítima da fake news. Pelas notícias na internet, pelas coisas que a família falava, as pessoas em geral, que o Bispo Macedo era ladrão e que eu ia perder aquilo que eu tinha lá dentro. Era uma seita, que era mentira o que se pregava dentro da igreja, né? E que os pastores, os bispos eram enganadores, né? O vídeo, por exemplo, o vídeo do helicóptero, né? Com as malas, as ofertas, então aquilo também
falei, poxa, todo esse dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro, na verdade. O que eles fazem com esse dinheiro, né? Então isso entrava muito dentro da minha cabeça. E para que, né, construir esses impérios? Realmente as pessoas têm razão, né? Eu conseguia entender que era um movimento com o dinheiro, né? E não um movimento de fé, um movimento de dinheiro. Eu não via como salvação de almas. Então a minha vida, mesmo vendo todas essas más notícias, né? E a minha mãe dentro da igreja na fé, e eu não me atentava a isso, que eu tinha todos os meus problemas e que eu não enfrentava, né? Então eu tinha problemas no casamento, problemas na vida financeira, problemas de relacionamentos, a depressão. Então eu tinha, assim, tudo errado. Mas ali, aquele orgulho, aquela prepotência não me deixava chegar a olhar, né, com outros olhos as coisas, né? Então eu dava os ouvidos à fake news, eu dava ouvidos às notícias com a vida destruída. A depressão era uma tristeza profunda, falta de ânimo para enfrentar as coisas do dia a dia, para melhorar um casamento, na verdade, olhar as coisas de uma forma diferente, né? Então assim, eu cheguei até a tomar remédio, né? Eu cheguei a tomar remédio, ficar dependente daquele remédio e as coisas indo cada vez pior. E vendo testemunhos ali, né? Vendo testemunhos, mas eu não acreditava, eu achava que era uma mentira, né? Imagina, impossível restaurar um casamento destruído, impossível você se livrar de uma depressão, é assim mesmo, tá difícil para todo mundo, ninguém consegue mudar esse cenário. Então, assim, não via horizontes, eu não conseguia enxergar. Eu dava ouvidos aos problemas. E um certo dia acompanhei a minha mãe ao hospital e a minha mãe com aquele diagnóstico, né, de câncer, né, nos gânglios linfáticos, com, segundo o médico, 5% de chance de vida. E ela, com toda aquela força, no início da fé dela, ela falou que não, que ela ia viver, ela respondeu ao médico, 100%. Ali eu levei um susto. 6 meses depois, ela pediu para eliminar parte da rádio e da quimioterapia dela, porque ela falou que não precisa, o médico falou que ela não precisava mais, então ela fez só uma parte. Aquilo eu já achei muita fé. Depois veio o diagnóstico de cura. Então, assim, eu passei a ter outros olhos, né? Então, esse primeiro impacto dentro da igreja foi a cura da minha mãe. A primeira reunião que eu participei, eu já vi algo diferente em mim. Eu já voltei mais forte para minha casa. Eu já não estava mais, assim, com um olhar que os problemas não tinham solução. Não, os problemas têm solução. Existe um Deus vivo e Ele muda a situação. Permanecendo, perseverando dentro da Igreja Universal, ali eu fui vendo os resultados, né? Me tornei dizimista, fiel, as portas começaram a se abrir para mim. Então, quando vinha uma dificuldade, eu não olhava mais para essa dificuldade, eu buscava uma solução. Tem feito a transformação na minha vida, no meu casamento que era um casamento destruído, hoje é um casamento restaurado, abençoado, meu lar é a bênção. Eu tenho ali meus filhos, meu esposo, a minha mãe, a gente sempre está junto. Um simples hábito de uma oração que não existia ao redor da mesa, hoje nós fazemos. Um agradecimento, né, ao alimento. O temor, né? O temor veio sobre tudo que eu conquistei. O Espírito Santo é tudo na minha vida, é tudo. Está acima de todas as coisas. Sem Ele, eu acho que nem estaria mais aqui. Com certeza, eu não estaria mais aqui. Eu tenho uma energia diferente para cuidar dos meus filhos, né? Eles olham para mim e falam: mãe, como você tá bonita. É maravilhoso, meu esposo nota essa diferença. Hoje ele fala: não deixo você por nada, né? E somos uma família mesmo, de Deus, né? Eu peço desculpas ao bispo, né? E perdão, e aos pastores, aos bispos, porque como eu pude, né, dar ouvidos a isso tudo, né, diante de um Deus tão grande, de uma direção tão dos céus,
gestão de Deus para a mudança e transformação da minha vida. Então, é isso que eu peço, que a pessoa venha, assista uma reunião, né? Dê essa oportunidade ao Espírito Santo. Assista uma reunião nossa e veja o que Deus pode fazer, né? Dê essa oportunidade. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus empenhou a sua palavra, a sua autoridade, a sua divindade e a sua promessa 7 vezes a Abraão. E com essas bênçãos, ele foi bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão, às 15h20, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem. Ó meu Pai querido e amado, essa palavra veio do salmista, inspirado pelo teu Espírito. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? E essa é a situação de todos nós que necessitamos da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua poderosa mão. Cada um de nós olha para os montes buscando o socorro. De onde vai vir o meu socorro? Então, meu Senhor, o meu socorro vem de ti, que criou os céus e a terra. Então, meu Senhor, que esse socorro alcance essa criatura que está participando dessa programação, que está orando comigo, está pedindo, está clamando, está gemendo, está ferida por dentro. Essa criatura, meu Pai, que já não tem mais lágrimas para jorrar, de tanto que tem chorado. Eu te peço por todas essas pessoas que elas encontrem em Ti agora esse socorro, o socorro que promete a Tua palavra, o socorro que o Senhor falou, eu sou o Teu socorro. Então, meu Pai, nesse instante, neste exato momento, qualquer que seja a criatura que me ouve, católica, espírita, evangélica, budista, muçulmana, judia, não importa a religião que professa. O que importa é que ela é uma alma. Então, venha ao seu encontro e satisfaça a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, mas não se esqueça, nesta quarta-feira, 20h, estaremos juntos aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim.
Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que